Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao quinto episódio do Clube do Herói. Hoje a gente vai conversar com o Michael Eda. Eu vou só esperar ele entrar aqui. E você que estiver assistindo a live do YouTube, a gravação aí no YouTube, já clica em curtir, compartilha o vídeo e deixa um comentário aqui para a gente saber como é que está sendo para você essas experiências aqui do Clube do Herói, tá bom? Muito boa noite aí a todo mundo. Obrigado, Renato, pelo convite. Vamos Eu lá. é que agradeço, né, você ter aceito o convite aí, para estar contando a sua história pra gente, tá? Então vamos começar, né? Porque tem só uma horinha pra gente poder ganhar tempo, né? E Legal, vamos às lá. vezes não dá tempo. Vamos lá. Primeira coisa, conta pra gente o que que você trabalha hoje, o que que você faz hoje, como você ajuda as pessoas hoje. Não, legal. Hoje eu atuo na área de treinamento de vendas, tá? Eu sou especialista em conversão de leads. Então, eu não faço o trabalho de marketing digital, que é o trabalho de atração, é de trazer novos clientes para dentro do seu ambiente comercial, mas sim pegar os nomes que você já tem, né, ou que a empresa de marketing faz, né, que traz esses leads ou esses prospects, e o meu trabalho é qualificar o time comercial para que eles possam ter um bom atendimento, bom relacionamento para poder fazer a conversão, ter o aumento de conversão de leads. E isso, consequentemente, acaba aumentando as vendas, né? Esse é o meu, vamos dizer que é o meu core business hoje. Mas também atuo na área do desenvolvimento pessoal, então acabo fazendo coaching para quem quer parar de fumar, para quem quer tá fazendo uma transição de carreira, para quem quer empreender muitas vezes, para quem tá um pouquinho mais complicado na área de finanças, enfim, até mesmo para emagrecer, porque até eu fiz um auto-coach de emagrecimento comigo há um tempo atrás, Sim. então isso que eu faço também. Maravilha. Me fala uma coisa, qual que foi o propósito, o motivo de você fazer o que você faz hoje? O que que te levou a fazer o que você está fazendo hoje? Legal, bacana. Bom, eu preciso voltar um pouquinho no tempo para poder contar, vamos dizer assim, onde foi a virada de chave, né? Sim. Eu, por volta de 2012, mais ou menos, eu estava bem, pouco mais de 8 anos, né? Eu estava, vamos dizer assim, naquela fase de uma zona de conforto, mas com uma inquietude muito grande, né? E eu lembro que assim, eu tive uma ótima proposta de trabalho para poder sair do país, sair do Brasil. Eu já morei no Japão, vamos dizer aí, desde 1997, como Dekasegi. Fiquei por volta de 10, 11 anos. Não consegui juntar muito dinheiro, mas juntei alguma coisinha, tentei empreender, mas não deu muito certo. Então, em 2012, quando eu estava no Brasil de volta, já trabalhando, eu recebi uma ótima proposta de trabalho e eu pensei por volta de 8 meses, pouco mais de 6 meses, 7 meses, né? Acho que não deu 8 meses não, para eu poder dar uma resposta. E porque eu sempre procrastinei muitas coisas na minha vida, muito mesmo. Eu era uma pessoa que eu não tinha muita atitude, eu não era uma pessoa de muita ação. Eu gostava sempre da coisa mais fácil, da zona de conforto, daquela coisa que você não precisa se mover muito. Era E mais isso reativo, então? eu era uma pessoa muito mais reativa, com certeza. E eu lembro que nessa época eu fiquei num dilema muito grande. Então era muito difícil, porque era uma decisão que ia mudar a minha vida. Para você ter uma ideia, eu trabalhava na área técnica de impressão de grandes formatos, né? Essas plotters gigantes que faz banner, outdoor, enfim. E eu trabalhava na área técnica, então eu viajava o Brasil inteiro arrumando e instalando equipamentos como este. E eu tive uma oportunidade de ir para a Europa em 2012 fazer um workshop, porque a Ava estava pegando uma representação de uma empresa alemã. E aí eu fui para a Alemanha, fui para a França, e os caras gostaram tanto do jeito que eu trabalhava que me ofereceram para eu gerenciar o parque asiático deles. Ou seja, morar na Austrália e gerenciar China, Oceania, Japão, enfim, todo o parque asiático deles. E eu fiquei com aquela dúvida, vou ou não vou, quero ou não quero, e assim, acabei não indo, né? Numa conversa de piscina com um grande amigo meu, ele viu que eu estava bem satisfeito, eu não gostava mais de ficar viajando, praticamente fazia turismo em casa e eu não estava muito satisfeito.
E aí eu fiz uma transição da área técnica para a área comercial. E eu lembro que nessa época eu pesava aí pouco mais de 115, 117 quilos. Uau! Caramba! Eu já fumava desde os 13 anos, né? Nunca Você tive tá com que problema com idade hoje? bebida. Hoje eu tô com 41. Hoje eu tô com 41. Então, naquele momento eu decidi que, né, nessa conversa de piscina aí, eu acabei decidindo que eu não iria, que eu iria, sei lá, fazer tudo diferente, né? Buscar novas oportunidades, emagrecer, parar de fumar. E foi o que aconteceu. Foi, tipo, numa conversa mesmo assim, onde algumas perguntas que ele me fez que me deixou totalmente sem respostas. Cara, por que isso, né? E aquela inquietude acabou aumentando ainda mais. E aí eu me desliguei do meu trabalho, fui trabalhar na área comercial, fui trabalhar primeiro vendendo consórcio. E aí eu me identifiquei com essa coisa de vendas, de você fazer o seu próprio salário. Depois entrei no marketing multinível. E isso acabou abrindo realmente um espaço muito grande para eu olhar para dentro. Porque quem vende, o Renato, o cara tem que se sentir muito autoconfiante. E uma coisa que sempre faltou para mim, na minha vida inteira, desde a minha infância, adolescência, é essa coisa da autoconfiança, da autoestima, sabe? E quem trabalha com vendas, a pessoa precisa ter isso muito forte com ela, né? E aí eu acabei desenvolvendo isso, ou seja, um conhecimento técnico, vamos dizer assim, que virou a chave e aí acabou mudando o meu comportamento, a maneira como eu enxergava, enfim, o meu físico, os meus hábitos. E aí eu acabei num processo mudando bastante fisicamente. E aí eu parei de fumar, né? Então esse ano eu completo Quanto 9 tempo já que anos você aí parou? 9 anos já. vai fazer 9 anos. Olha. Vão fazer 9 anos que eu parei de fumar e é muito legal que eu acabei desenvolvendo um método, uma técnica, e eu já ajudei algumas dezenas de pessoas a pararem de fumar também, isso é muito legal, né? Bacana. Enfim. E aí acabou acho que assim, foi um evento, foi trazendo um resultado, eu fui validando aquilo, fui mostrando para minha mente consciente, para minha mente inconsciente, que eu era capaz, e cada vez mais que eu tinha resultados, eu queria amplificar aquilo. E aí um evento foi mudando o outro, né? Eu sempre falo que a nossa vida é como um flap de avião. Então, o que faz um avião mudar de rota não é o mancha ali, né, a cauda ali que fica mudando. É a abertura da asa que, conforme vai entrando cada vez mais ar, vai fazendo com que o avião vá saindo de 1 grau, né, de 0 grau, vamos por exemplo assim, e a cada passo que vão entrando o ar por aqueles flaps, o avião vai se distanciando. Então, eu fui essa pessoa que foi me distanciando de quem eu era para quem hoje eu me tornei. Né? E se eu olho para trás assim, falo, cara, eu nem me lembro como eu era. Eu me lembro das coisas e dos Legal. resultados que eu tinha, mas eu não me lembro quem é a pessoa que eu era, né? Vamos dizer assim, de comportamentos, de pensamentos, de hábitos, enfim, de maneira geral. Mas vem cá, você falou sobre você era procrastinador e você também falou sobre você não tinha autoconfiança. Você consegue ensinar para as pessoas através de uma modelagem assim, como é que você fez para deixar de ser procrastinador e deixar de ter aquela baixa confiança e hoje se tornar uma pessoa executora e com confiança? O que que você fez? Qual foram os passos que você deu? Assim, se eu fosse ensinar ou tentar compartilhar um pouco, começa fazendo algo que você acredita que é capaz de fazer. Não começa fazendo uma coisa muito grande. A analogia que eu posso dar pensa que imagina que você está viajando de carro e de repente, do nada, você vê que tem uma obstrução na pista. Tem uma árvore gigante. E se você sozinho querer pegar a árvore e tirar, você não vai conseguir. Você vai Uhum. tentar, 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 tentar e não vai dar certo. Porque uma hora você vai Verdade. desistir que você fala, cara, eu não aguento mais, não dá certo. É muito mais fácil o que você fazer. Pô, deixa eu ver de que ferramenta que eu tenho aqui. Legal, encontrei um serrote, encontrei um machado. E aí, meu, é você começar, sabe? Porque em um determinado momento você vai partir o tronco ali em quantos pedaços for,
você vai liberar ali a pista e você vai continuar o seu trajeto. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você fala assim, pô, eu quero emagrecer 30 quilos. Começa pelo primeiro, valida para sua mente. Então foi isso que eu fiz. Eu falei, pô, legal, eu quero emagrecer tantos quilos. E isso eu fiz muito intuitivamente. Então eu falei, legal, eu sei que para eu emagrecer tudo isso vai demorar. Eu não posso me desmotivar pensando dessa maneira. Mas se eu conseguir emagrecer 1 quilo em uma semana, já vai fazer uma diferença. O que eu preciso para emagrecer 1 quilo? Pô, sei lá, emagrecer 100 gramas, 200 gramas por dia. Legal. E aí eu começo a validar. Pesei na balança num dia, perdi 200 gramas, tá funcionando. Se eu repito ali e amplifico as coisas que eu estou fazendo, no outro dia, quando eu for pesar, pô, menos 400 gramas. Tá dando certo. Então não tem como você não retroalimentar esse sentimento e essa motivação dentro de você. E isso você pode aplicar, eu dei o exemplo de emagrecer, mas você pode aplicar com as suas finanças. Meu, o primeiro mês você tá lá, passando um perrengue. Você deixou de escolher, ou de passear, ou de fazer algumas compras desnecessárias. Cara, na outra semana você vai ver que você tem dinheiro sobrando. Pô, legal. Se você repete o mesmo comportamento, você vai ter aquilo dobrado. Legal, pô, tá funcionando, sabe? Então, de que maneira que eu posso amplificar isso, né? É você validar para você. Então, começa pelo que você tem. Começa pequeno. Eu escutei uma vez, alguém falou para mim a seguinte, cara, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Você pode sonhar grande. Fala assim, eu quero emagrecer 200 quilos, beleza. Eu quero ter 1 milhão, beleza. Sonhar não custa nada, né? É de graça e você vai gastar a mesma energia. Só que começa pequeno e vai rápido. É assim. Porque, consequentemente, você vai identificar os padrões que vão fazer com que cada vez mais você performe melhor. E aí você começa a amplificar seus resultados. Então, uma dica que eu posso dar, começa pelo que você tem e começa pequeno. E você vai crescendo rápido ao longo do caminho e quando você vê, meu, você já conseguiu o seu resultado, você conseguiu chegar lá. Não, É isso aí, disciplina e disciplina e consistência. consistência. É exatamente Constância, isso. exatamente isso. Me fala agora, Michael, quais foram as dificuldades, os problemas que você enfrentou na sua jornada para emagrecer, para parar de fumar e para você chegar até onde você chegou hoje? Porque todo mundo está vendo hoje o seu sucesso, mas existiu aquela, como nem você falou, o tronco no meio da estrada. Qual que foi os seus troncos que você tem no meio da estrada? Legal. Eu acredito que eu enfrento eles até hoje. É uma luta diária. Se você fala assim, você chegou no ápice e tal, mas a gente sempre tem uma próxima zona de conforto. Então, ainda tem o medo do que os outros vão pensar, do que vão falar. É claro que esses ruídos, antes eles eram maiores e mais consistentes. E aí a gente vai silenciando isso, né? A gente vai conseguindo focar no que é importante. Eu sempre falo, o primeiro mais importante. Pensa que assim, se a gente dá um exemplo do cachorro. O cachorro, se você pegar um brinquedo e arremessar para ele poder pegar, ele esquece todo o resto do ambiente e foca no brinquedo. Então, se tiver buraco, se tiver lama, se tiver água, se tiver qualquer obstáculo, ele não tá nem aí. O foco dele é pegar o brinquedo e trazer de volta para você. É isso, sabe? Então, foi muito difícil para mim focar, sabe? Então, era muito ruído. Então, eu sempre tive essa coisa do que os outros iam pensar, da própria coisa do próprio estímulo interno, sabe? Isso até hoje acontece, né? Assim, pode ser que tenha alguém que acorde todo dia e bata no peito e fala, não, yes, eu sou o cara, eu vou. Beleza. Mas em algum momento você vai desviar do seu foco. A grande diferença é quanto tempo você está desviado do foco. É isso. Então, eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi justamente as distrações, as coisas que me tiravam a atenção, né, ao longo da minha jornada. E aí, quando eu comecei a dar menos ênfase a todas as circunstâncias, as distrações, eu consegui focar mais e chegar mais rápido, né? E é isso que eu aplico hoje, né? Então, essa coisa de você... todo mundo tem inúmeras dificuldades, mas se você parar para prestar atenção,
É a única coisa que falta para todo mundo chegar num objetivo e diminuir essa intensidade de ansiedade, né, de imediatismo, é justamente a própria atenção. É você focar no que tem que ser feito, sabe? É uma tarefa ruim que eu tenho que fazer? Faz logo ela, porque você se livra logo dela e pronto, acabou. E aí você vai para a próxima, né? Eu sempre falo, pega as coisas que são mais difíceis para você e coloque logo nas primeiras horas do dia. Por quê? Porque, cara, você tá com o tanque cheio, você tá com a energia lá em cima. Para que você vai deixar algo que é difícil para o final do seu dia, quando você já está sem energia, quando você está sem pique, você já está estressado, você já está esgotado e você tem algo que você precisa de uma energia que você já não tem mais? E aí o que acontece? Você procrastina, você vai deixar por outro dia, sabe? Então, eu acho que também é uma dica pertinente, bacana, de você, faz um checklist de tudo que você precisa realizar no seu dia, na sua semana, no seu mês. E as coisas que forem mais complexas e mais difíceis e que forem possíveis de você antecipar, faça ela antes, porque você vai estar com muito mais energia e com muito mais vontade. E aí, o resto fica fácil, porque quando você olha para um resultado que te deu muito trabalho, você fala, cara, se eu conseguir fazer isso, o que é mais que eu não consigo fazer? Então, você mete marcha e vai embora. Maravilha, legal. Vem cá, as pessoas que veem você hoje, né, falam assim, poxa, o Michael é o herói, tá lá conseguindo realizar as coisas que ele sempre desejou, chegou no, onde ele queria, mas todo mundo tem aquele ponto vulnerável, a que a gente chama de criptonita. Como a gente fala de herói, a criptonita. Qual seria a sua criptonita? Algo que você ainda enfrenta de problema até hoje, que te impede de chegar onde você quer, que te atrapalha? Putz, não querendo ser repetitivo, mas eu acredito que são os ruídos mesmo. Porque por mais que você prova que você é capaz, quando você eleva muito o seu nível, você sabe que tem muita gente olhando para você e você não pode parar, né? Sempre tem alguém olhando para você, você sempre está sendo modelo para alguém. Esses dias eu recebi uma mensagem muito legal no meu Facebook de uma pessoa que justamente falou isso, fala, cara, não para. Onde você estiver, não para, porque eu sempre estou olhando, sabe? Esses dias eu estava num dia ruim, estava numa bad e tal, aconteceu várias coisas e putz, do nada apareceu lá que você colocou um post e aquilo me incentivou e aquilo me deixou, melhorou meu aspecto, meu ânimo e aí, cara, mudou totalmente o sentimento que eu tinha. Então, eu acredito que é isso. Conforme vai ficando mais difícil, né, você sabe que você tem uma responsabilidade, né? Você sabe que você está ali e tem pessoas te olhando e aí você não pode errar, né? Eu acho que é o medo de errar, né? Se colocar assim, a minha criptonita atual é o medo de errar. Só que eu sei que se eu errar, eu vou conseguir corrigir e aquilo vai ser um aprendizado para mim. Mas, inevitavelmente, a gente tem o medo, né? Então, respondendo a sua pergunta, aí é o medo de errar. Não acredito que seja isso. Medo de errar. E como é que você Medo de faz errar. quando chega esse medo, que ele de repente ele bate na sua frente e você fala, chegou a minha criptonita. Quais são os seus superpoderes, os artifícios que você utiliza para conseguir ultrapassar esse medo, superar esse medo e conseguir avançar? Cara, eu tenho um mantra pessoal que é muito de. Eu consigo facilmente me antecipar quando vem esse sentimento. Eu sou um aprendiz que gosta de compartilhar. Mas assim, eu consigo me antecipar a esses momentos, Renato. E eu tenho um mantra, cara, que é comportamento para mim, né? Muitas pessoas falam diferente, né? O pensamento gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado, e aí acaba se tornando um ciclo. Eu acrescento o comportamento, porque o nosso corpo não mente. Então, o comportamento, para mim, gera um sentimento, que gera um pensamento, que vai gerar uma ação, que vai gerar um resultado, e, consequentemente, eu vou ter um novo comportamento. Eu chamo isso de ciclo do sucesso. Então, quando eu vejo que esse sentimento começa a chegar, a primeira coisa que eu tento fazer é mudar o meu comportamento. E muitas vezes, quando esse sentimento ele chega para mim, eu tô talvez numa posição mais introvertida, sabe? Eu tô com a cabeça um pouco mais baixa,
ou pelo fato de eu estar sentado, ou estar estudando, ou estar fazendo alguma coisa. E eu rapidamente levanto, eu rapidamente arqueio as minhas costas e solto o meu mantra. E eu tenho um mantra pessoal, e eu começo a ecoar aquilo dentro da minha cabeça, reverberar algumas dezenas de vezes, até que eu consiga olhar no espelho, né? Se eu conseguir ir no banheiro, porque isso já aconteceu para mim em momentos antes de palestrar, já aconteceu isso comigo em momentos antes de fazer um treinamento, de entrar com um cliente. E aí, cara, eu procuro um espelho, olho bem dentro dos meus olhos e falo, cara, o que você já fez, isso aqui é fichinha. Então, eu sigo em frente, sabe? E aí, vai embora, sabe? É, por exemplo, antes de começar essa live aqui, a gente tem o medo de falar coisas que talvez não são adequadas, ou que talvez as pessoas não vão entender, ou não porque as pessoas faltam inteligência, não é isso. Mas é porque às vezes o conhecimento ainda não chegou e algo que você vai falar aqui, a pessoa não consegue ter uma percepção maior daquilo, ou uma profundidade. E aí, às Sim. vezes, pode soar mal. Então, a gente tem o medo de errar. Cara, o que eu fiz? Fui no banheiro lá, tipo, fiz o mesmo mantra, vamos dizer assim, o mesmo comportamento, a mesma atitude, e tô aqui falando contigo. Então, você vê, a internet travou e tal, tentei manter a calma aqui, e vamos lá, vamos conversar, né? Eu não deixo as coisas me pararem. Eu acho que o maior segredo, e eu gosto muito de falar que eu sou um cara imparável, eu não deixo as coisas me pararem, me bloquearem, né? Elas podem me desviar, mas elas não me param mais, né? Elas não me bloqueiam mais. Maravilha. E vem cá, na época quando você ainda fumava, quando você ainda estava mais obeso, você contou lá no comecinho, mas explica melhor pra gente como é que aconteceu essa virada de chave, o que que despertou na sua mente de você falar, caramba, eu tô tendo um comportamento que não está sendo adequado para aquilo que eu quero. Porque eu também fui fumante durante 22 anos. Eu tenho 42. Eu fumei 22, mais da metade da minha vida eu fumei. E eu tive a minha virada também. E eu sei que para cada pessoa é diferente o que aconteceu. Às vezes pode ser uma doença, às vezes pode ser um insight, às vezes pode ser a pessoa viu alguma coisa, tanto para a obesidade quanto para vício de cigarro e assim por diante. Qual que foi a sua virada, tanto na parte do cigarro quanto na parte de você querer emagrecer? O que, que especificamente aconteceu com você? Eu posso te falar com toda sinceridade que eu não tive um gatilho, assim, pessoal, vamos dizer assim. A única coisa que me incomodava muito era o fato de eu brincar com meu filho às vezes. Ele era pequeno nessa época, hoje está com 17 anos, está maior que eu, vai fazer 18. Ah, E eu tinha legal. que deitar, assim, em algumas situações. E ele também não gostava muito do cheiro de cigarro, esse tipo de coisa. Mas não era algo que era latente, assim, falar, pô, é de você. Não, cara, foi algo que, assim, eu acredito que foi um momento onde eu tive que tomar muitas decisões. E como eu sempre fui um cara muito procrastinador, eu me vi encurralado. E aí, esse grande amigo que, putz, numa conversa de piscina, eu conto isso no meu livro, é bem bacana. A gente começou a trocar uma ideia, eu não conhecia ele começou a fazer umas perguntas. Eu falei, cara, eu não consigo responder. Eu sempre me achei muito inteligente, alguém que sabia de muitos assuntos, de diversas coisas. E ele começou a falar uns negócios para mim. Eu falei, cara, lógico, eu não falei isso para ele assim, mas aquilo ficou na minha mente. Foi um dia que eu não consegui dormir. E eu falei, eu acho que tá na hora de eu ser o capitão do meu navio aqui. Eu sempre fui uma pessoa que sempre era muito vitimista, sabe? Colocava a culpa no governo, colocava a culpa nos outros, quando eu dava alguma coisa errada, quando eu dava certo, sabe? Eu era aquele cara que batia no peito e falava, não, é por minha conta, foi porque eu tava lá. E, tipo, putz, cara, eu não tenho vergonha de falar, mas foi nesse momento, eu acho que, assim, foi o acúmulo parece que, assim, era uma panela de pressão que estava prestes a explodir. E através dessas perguntas, através dessa inquietude, através desses questionamentos todos, eu falei, cara, não, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa, né? E primeiro foi o quê? Foi a mudança profissional, foi a primeira coisa que eu acho que me deixou livre para poder olhar de fora e falar, não, legal,
eu acho que agora eu tenho que dar mais ênfase na minha saúde física, e aí automaticamente, a partir disso, também a saúde mental, eu comecei a ler, eu comecei a estudar mais, tanto sobre anatomia, sobre psicologia, e aí acabei depois descobrindo primeiro, né, as coisas da hipnose, e aí eu fiz um curso de hipnose com um grande amigo meu, ele me ensinou bastante coisa, e aí depois, putz, ele falou, cara, você tem todo o perfil de coach, porque você é um cara que convence muito, influencia muitas pessoas, e aí depois eu fui atrás, fiz formação de coaching, então eu tenho formação de coaching em escola brasileira, em escola japonesa, tenho formações de PNL, né, de programação neurolinguística, depois fiz curso de hipnose, de novo, ericksoniana, enfim, tudo, lógico, acabou me ajudando, todos esses conhecimentos, a criar métodos, a criar processos e entender melhor as pessoas, e me entender melhor. A partir do momento que eu comecei a me entender melhor, eu fui capaz de entender melhor as outras pessoas e conseguir falar, cara, será que você acha que dessa maneira aqui não faria mais sentido? Testa, pô, experimenta, né? Pelo menos você vai ter ali um resultado, ou pelo menos você vai ver se funcionou ou não funcionou. E aí, putz, é aprendizado, né? Eu sempre falo que você nunca perde nada. No mínimo você ganha, você aprende. É bem por aí. É verdade. Qual que você acredita que é a chave para mudança para qualquer pessoa? Porque assim, todo ser humano ele vai seguir um certo padrão, né? Por exemplo, o que mantém a pessoa dentro do vício, geralmente é o prazer. É o prazer em fumar, o prazer em beber, usar droga e assim por diante. A gente sabe que tem aquelas histórias de o vício não, o hábito demora 21 dias para mudar, outros falam que é 66 dias e assim por diante. E recentemente eu vi uma neurocientista falando o seguinte: não existe um padrão para mudança de hábito. Por exemplo, se você consome remédio porque você tem algum tipo de doença, diabetes ou pressão alta e assim por diante. Se você vai no médico, você toma um remédio durante anos, o médico diz, olha, eu constatei que você está curado, então você não precisa mais tomar o remédio. Você não precisa esperar 21 dias para acabar com o hábito de tomar o remédio. Então ele quebra esse paradigma de que demora 21 dias para tirar um hábito. E essa neurocientista ela enfatizou o seguinte: quanto mais prazer o hábito causa, mais difícil é de você eliminar esse hábito. Mas existe alguma coisa no meio do processo, quando a pessoa quer a transformação, ela quer mudança, que a pessoa fala assim, poxa, é isso daqui que eu preciso fazer. Que nem o seu amigo colocou lá, disciplina e consistência. O que mais você poderia agregar, além de disciplina e consistência, para que uma transformação possa acontecer de fato na vida de uma pessoa? Eu vou ser uma pessoa aqui totalmente, vamos dizer assim, eu quero fazer, não que eu quero fazer o advogado do diabo aqui, mas é assim, eu acho que tudo tem fundamento, né? Eu sempre falo, cara, para você mudar você precisa de 21 dias, por quê? É consistência, no mínimo. E eu até falo isso, cara, eu tenho um processo que é assim, ó, de 21 a 40 dias você está no período de aprendizado. Você ainda pensa para fazer aquilo, você gasta energia, o seu cérebro ainda tem aquele ponto de fricção, né? de atração ainda, de tracionar. Entre 40 e 60 você tem um tempo de periodização. Você já não precisa gastar energia, mas ainda está naquela parte de aderência ainda, sabe? De você começar a ter aquilo muito mais fluido. E aí, entre 60 e 90 dias, né, e entre 90, 60, 90 e 120 dias, eu falo que é o período de consolidação. Você já se tornou aquela pessoa, você já não é mais. É o flap de avião. Você já se distanciou tanto de quem você era que você nem sabe mais que tipo de comportamento ou quais eram o gatilho, a ação, a recompensa. Simples assim. Mas para mim, o que mudou em mim e o que mudou quando eu sugeri para algumas pessoas, ambiente e pessoas. Então, e o que eu quero dizer com isso? Que são os dois maiores influenciadores, né? É o ambiente onde você se encontra e as pessoas que estão com você. Então, se você fuma, quer parar de fumar, sugiro a você que
não frequente ou não participe de eventos com amigos que fumam. Você precisa se distanciar daquilo, porque senão aquilo vai ficar na sua mente ainda, vai ficar no seu SARA, no seu SARA, o seu sistema ativador reticular ascendente vai continuar processando o mesmo padrão, ele não vai conseguir mudar. É fato, né? Beleza, são as pessoas. E o ambiente? Pô, o ambiente, cara, tem cinzeiro, cara, tem bebida, às vezes a bebida ajuda. Então, ou então o ambiente ali, existe uma certa arquétipos, né, que a gente já está acostumado. Muitas pessoas não têm o conhecimento, né, sobre a simbologia das coisas, mas os arquétipos que estão naquele ambiente também favorecem a você lembrar de um episódio em que você, putz, estava bebendo aquela cerveja gelada, então você estava conversando com seu pai que não está nem mais em vida. Sim. E vocês fumavam junto um belo de um charuto. Enfim, estou dando só um exemplo aqui. Mas para mim, o maior agente de transformação, ou o maior, não o maior agente de transformação, mas o maior agente capacitador de transformação são essas duas variáveis, pessoas e ambiente. Isso ajudou para mim, que quando eu mudei o ciclo de amizade, cara, mudou minha vida financeiramente, profissionalmente, intelectualmente. Quando mudou o ambiente, onde eu já não ia mais em determinados locais, onde eu não estava mais presente em certas ocasiões, também mudou. Então, o meu comportamento mudou. Dale Carnegie fala isso, mas Jim Rohn também fala, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Cara, então, às vezes, assim, você vai falar para mim, mas tem gente que, putz, tem uma infância, às vezes o pai é assim, a mãe é assim, e ele tem um comportamento diferente. Mas quanto tempo ele passa se relacionando com aquelas pessoas? Provavelmente não a lei de Pareto, né, o 80-20 ali. Talvez ele não fique tanto tempo ali, ou o tempo que ele fica, ou a intensidade daquele tempo não justifica ele ter aqueles tipos de comportamento. Então, quando você olha para a periferia e mira, e você vê, e não é falando mal de periferia, mas assim, quantas pessoas saem de lá, né, e tem destaque ou tem sucesso? E sucesso é muito relativo, tá? Mas quando a gente vai olhar numa maneira mais macro a coisa, a gente vê que são poucas pessoas. Por quê? Ambiente e pessoas, né? Ora, o ambiente desfavorece, ora são as pessoas que desfavorecem. Por quê? Talvez a mentalidade de assistencialismo, de vitimismo, de uma série de coisas impedem a pessoa tirar a cabeça daquele lugar e falar assim, cara, não tem nada a ver isso. E da área, e ir embora. Entende? É verdade mesmo. Tem uma vez eu escutei uma pessoa dizendo o seguinte, que você não consegue se curar no mesmo lugar onde você adoeceu. Então, a gente sabe que, por exemplo, balada. Balada é lugar de vício. É lugar de bebida, é lugar de cigarro, é lugar de droga, é lugar de sexo, é lugar de bagunça. A gente sabe disso. Aí a pessoa quer mudar e fala assim, não, mas não tem nada, não dá nada e só hoje lá. Cara, não tem jeito. O ambiente vai favorecer você cair na tentação. Não tem jeito. E uma coisa que eu aprendi, fazendo coaching, com a programação linguística também, é que você tem duas opções em relação ao ambiente. Ou você muda de ambiente, ou você muda o ambiente. Mudar de ambiente é simples. Você está no lugar, você sai desse lugar e ponto final. Mudar o ambiente, eu achei legal a analogia que eu escutei. A pessoa quer emagrecer. Uma coisa que você precisa fazer para emagrecer é tomar um copo de água pela manhã, em jejum. Ok, como é que você faz para mudar o ambiente e tomar esse copo de água? Coloca água do seu lado, coloca água na frente da geladeira, coloca em cima da mesa no local que você venha. Muitas pessoas acabam se bloqueando porque elas acham que não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver eu sair com meu amigo que fuma e eu não vou fumar porque eu tenho força de vontade. Força de vontade, de manhã tá igual a bateria do celular, carregadíssima. Final do dia, cara, o que tem? É só um cigarrinho, é só um tequinho, é só uma coisinha. Enfim, ambiente realmente influencia demais na pessoa mesmo. Vem cá, o que você pode dizer hoje, nos seus 41 anos de idade,
que é aí o seu propósito, a sua missão de vida? Legal. Cara, eu tenho assim, desde que eu entendi, é, e, e é assim, cara, por mais que eu tive muito problema de posicionamento, de autoconfiança, porque, putz, uma certa parte da minha vida eu fui gago, eu tive vários problemas. Eu brinco às vezes aqui com os amigos mais próximos, que eu falo assim, eu tinha tudo para dar errado, mas acabei dando muito certo na vida, né? Pode ser várias coisas. Tem gente que fala que é Deus, tem gente que fala que é sorte, tem gente que. Um monte de coisa. É claro que se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi, eu não estaria aqui hoje. Talvez estaria, mas talvez diferente, com outras experiências. Não dá para saber. Não vivi a outra vida, né? Mas assim, cara, quando eu entendi que a liberdade, você ser livre, para você ser quem você quiser, do jeito que você quiser e a hora que você quiser, cara, eu falei, é isso que eu preciso compartilhar com as pessoas. Então, é você ser livre, putz, dos pensamentos negativos, das crenças limitantes, você ser livre dentro de você. Porque assim, você não tem que fazer nada, você não precisa de nada. Entende? A maioria das pessoas tem aquela semântica de eu preciso disso, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso mudar de trabalho, eu preciso mudar de casa, eu preciso mudar de carro. Você não precisa. Você não precisa. A única coisa que você precisa ser é livre para escolher o que você quiser, do jeito que você quiser e na hora que quiser. Eu não posso fazer isso. Então, comece a criar sua liberdade. Porque ninguém te segura, ninguém te prende a nada. A única pessoa que prende é você mesmo. Então, quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu preciso compartilhar e como propósito de vida, através do que eu faço hoje, que é muito na área comercial, de você ser livre, primeiro financeiramente. O cara que vende, o vendedor, é o cara que tem mais grana, é o cara que consegue fazer o salário dele. Aquele que sabe disso. E muita gente não sabe, né? Mas ele começa a ser livre financeiramente. A partir daí que ele começa a ser livre financeiramente. Pô, se eu posso ser livre financeiramente, será que eu posso ser livre de um relacionamento abusivo? Ou de um relacionamento ruim, onde é eu que estou me prendendo e não estar disposto para ceder, para conversar mais, para poder ter mais tempo, né? Enfim, para fazer qualquer coisa. E a partir daí, pô, legal, mas eu posso ser livre para escolher os alimentos que eu quero comer. Às vezes eu posso estar num corpo não atlético, mas eu posso estar em forma, né? Talvez eu não tenha aquela barriga de tanquinho, mas eu também não estou vestindo aí no tamanho 50, 60, sabe? Então, tipo assim, é você ser livre para você ser quem você quiser, do jeito que você quiser e a hora que você quiser. Então, quando as pessoas às vezes me procuram, eu quero fazer um trabalho contigo. E eu já liguei muitas pessoas. Porque o que elas queriam, eu não poderia dar para elas. Que é justamente essa coisa do resultado rápido. Essa coisa do imediatismo. Então, por quê? Porque você não está livre de tempo. Simples. E se você não tem a disponibilidade de trabalhar pela sua liberdade, então não sou eu que vou conseguir te direcionar para isso. Né? Então, eu acho que você não está pronto, você não está no momento certo ainda. Né? E, enfim, o meu propósito é esse, cara, é divulgar o máximo que eu puder a respeito de liberdade, porque se tem alguma coisa prendendo, às vezes, eu tô usando um sapato apertado. Pô, seu pé não tá livre, cara, troca de sapato, é simples assim. Mas eu queria ter mais tempo para poder fazer alguma coisa. Não, abdica de outra coisa para você poder ficar livre disso, para você poder ter mais tempo, sabe? Então, são coisas simples, óbvias, mas que os dogmas, os paradigmas, o ambiente, as pessoas que às vezes estão ali fazendo parte daquele ecossistema, daquele indivíduo, não permite que ele consiga enxergar o quão livre ele é. E aí, quando ele enxerga isso, ele acha que, putz, né, meu, vai faltar tempo para ele poder aproveitar e usufruir, mas na verdade não falta. Na verdade, sobra. É verdade. Tem muita gente que acaba ficando preso em comportamentos muito repetitivos, né? Eu vejo que a maioria das pessoas, elas não é que elas não sabem fazer escolhas, elas acabam usando padrões que são familiares, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a pessoa sofre lá um relacionamento abusivo. De repente, ela dá uns 5 minutos nela, ela larga esse relacionamento e se envolve com uma pessoa, às vezes,
igual ou pior do que o outro. Por que que isso acontece? Justamente por causa da familiaridade. Eu tenho uma crença muito forte em que a escolha ela só é feita de forma legítima na nossa vida através da consciência. Por exemplo, uma pessoa que fuma e diz, eu sei que faz mal, não sabe. Porque se a pessoa realmente souber que faz mal, ela não faz. É loucura a pessoa falar assim, não, eu sei que faz mal e mesmo assim eu continuo fazendo. Não, não sabe. Eu acredito que a chave da transformação de qualquer coisa na vida, vício, medo, insegurança, timidez, pobreza, qualquer coisa, é a consciência. Se a pessoa não tem consciência das escolhas que ela faz, se ela não tem consciência das atitudes que ela tem, não tem jeito. O resultado que a pessoa tem é fruto dos comportamentos que ela tem. Não tem outra saída. Se a pessoa está É verdade. obesa, ninguém, eu acredito que ninguém dorme com 70 quilos e acorda com 90. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida, né? Ó, que barrigão que eu tô aqui agora. Não acontece assim. É um processo que a pessoa vai passando. E qual processo foi esse? Inconsciente. Eu vou comer pizza, eu vou comer hambúrguer, eu vou tomar cerveja, eu vou, enfim, tomar sorvete. Diariamente a pessoa faz isso e os comportamentos que a pessoa tem inconscientes fazem com que ela obtenha aquele resultado. E eu tenho essa crença de que a pessoa realmente, a virada de chave de qualquer pessoa, o segredo é a consciência. A consciência é a chave da transformação. Vem cá, Maico, me diz uma coisa. Para quem tiver na caminhada de querer parar de fumar, de querer emagrecer, ou de querer se tornar coach como você, de trabalhar com vendas, quais dicas que você daria para essas pessoas hoje? As principais dicas é você encontrar aquilo que faz seu coração bater, sabe? É claro que tem muita gente boa aí e elas estão fazendo algo ou elas estão, vamos dizer assim, desenvolvendo um trabalho profissional porque aquilo era o que tinha. Eu sempre falo uma coisa básica para todo mundo. Se você ainda não tem aquilo que você quer, então é o seguinte, legal, ó, isso aqui eu acho que vai ser a coisa mais bacana que a gente vai poder deixar como dica. Se você não tem aquilo que você verdadeiramente quer, é porque você não sabe e não faz o que precisa ser feito. Porque senão, você já teria esse resultado. Tá? Então, é você procurar. É você começar essa procura, olhar para dentro de si e falar, cara, o que que eu quero? E não o que eu não quero, sabe? Mas assim, o que eu quero? O que eu quero agora? O que eu quero amanhã? O que eu quero mês que vem? Daqui a 3 meses, 6 meses, um ano? Aonde eu quero estar? Sabe? Com quem eu quero estar? Como eu quero estar? Sabe? E a partir daí, definir uma linha. Meu, então, para eu chegar em tal lugar, eu preciso disso, 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 e preciso fazer isso, isso, isso. Porque eu não faço. Então, se eu não faço, eu não tenho como chegar lá. E aí você começa. E aí, é pegar aquela dica anterior que eu falei. Começa pequeno. Você não precisa fazer um zilhão de coisas. Aí você coloca lá, faz trocentos mil checklists, faz um bucket list enorme lá, porque você acha que você vai morrer daqui a uns dias. E você tem que fazer tudo. E aí você na primeira você fala, vou fazer não, dá muito trabalho, cara. Para. Já vivi 30 anos desse jeito. E era exatamente o que eu falava. Falava direto pra minha esposa, eu falava assim, ó. Eu já vivi 30 anos assim, pra que eu vou mudar? Não precisa, vou morrer daqui a pouco, né? Então, se eu tivesse essa Justo. mentalidade, hoje eu estaria do mesmo jeito, Sim. sabe? E eu deixaria de ter feito 1 trilhão de coisas. Cara, palestrei no Japão, dei curso no Japão, eu fiz uma das coisas mais incríveis que eu achei que eu não... Cara, jamais, cara, eu dei curso para Red Hunter na Toyota para os caras que são a primeira linha diretória do grupo Toyota Global. Da Meu, hora. eu, um cara que não tinha onde cair morto, né, do lado da minha professora lá, e a gente dando treinamento e falando com os caras e fazendo videoconferência com os caras de Nova York, enfim. E não só isso, mas outras coisas tantas, sabe? Tipo, ajudar pessoas a encontrar o caminho financeiro. O cara, meu, tá com uma dívida estrumbada, quase perdendo a casa. E depois de 6 meses o cara fala, puta, velho, recuperei,
tô guardando dinheiro agora eu tô empreendendo, eu tô ganhando mais dinheiro, sabe? Tipo, de Sim. você encontrar uma pessoa que tava ali prestes a abortar uma criança, sabe? Depois de um ano, você saber que a pessoa não abortou por causa que você falou algo que tocou aquela pessoa e aquela pessoa deixou aquela vida florescer. Entende? Então, assim, é você buscar, ver o que faz você feliz. Ah, mas ontem eu estava vendo um pedaço do Big Brother, eu achei bem legal o que o Fiuk falou, né? Eu não assisto reality show, né? Exceto alguns momentos que a gente está em família aqui, que a minha esposa às vezes assiste, meu filho tá vendo. Mas ele falou, cara, você tem que escutar sua criança ali interior. Não foi nem ele que falou, foi uma rapper que eu nem conhecia. E ela falou que ela tá lá justamente porque ela escutou a criança interior dela e que ela tinha que provar algo para ela mesma e ela foi, independente do que os outros vão pensar ou vão falar. Então, às vezes você tá com 30, 40, 50 anos, infeliz, fazendo o que você não gosta e achando que não vai dar tempo. Cara, enquanto a vida há tempo, sabe? É aquela coisa. Ah, é melhor você olhar para trás e falar assim, mas vale a lágrima da derrota do que a vergonha de não ter tentado, né? Então, tipo assim, ou quando vai estar escrito, mas quando for o seu impulso, falar, pô, esse cara foi legal, foi bacana, foi assim, foi assado, mas você queria ter sido esse cara ou você queria ter sido o outro cara, né? Ou a outra mulher, ou a outra pessoa, né? Então, eu tenho como um dos meus mantras também não sei se vai ter reencarnação, não sei se eu vou voltar, já que eu tô na dúvida, eu vou viver o melhor agora, o aqui e o agora, entende? Porque eu não Sem sei. dúvida. Eu não sei o que vai acontecer. Se eu não sei o que vai acontecer, cara, eu vou tentar experienciar e fazer o melhor que eu posso fazer aqui. Ah, se tiver outra oportunidade de vir, legal. Pelo menos eu aproveitei o máximo anterior, então já está me dando créditos para eu poder viver melhor a outra. Simples assim. E aí é uma Exatamente. crença de cada um, independente de religião. Não é o mérito aqui. Mas é para que as pessoas comecem a aproveitar. Muita gente está falando assim, ó. Ah, putz, eu queria viajar. Por que não viajou? Tá vendo? Agora tem pandemia. Você pode viajar? Não pode. Tem lugar que você pode. Então pega o lugar que você pode ir e vai, meu. Sabe? Porque depois vai fechar de novo e você vai falar, ah, eu queria ter ido e não fui. Tá vendo? Então, assim, muitas coisas que estão acontecendo hoje, né, no cenário macroeconômico e no cenário mundial, diz pra gente o quê? Não perca mais tempo, velho. Assuma a sua liberdade e vai ser feliz. É verdade mesmo. Eu costumo falar uma frase para mim mesmo todos os dias. No final do dia, ou enquanto eu estou fazendo alguma atividade, eu sempre me pergunto o seguinte: aquilo que eu estou fazendo hoje me aproxima ou me afasta do que eu quero? Então, o primeiro ponto é ter clareza, saber onde eu quero chegar. A partir do momento em que eu sei onde eu quero chegar, eu sei a minha meta, o meu objetivo ou o meu sonho, todos os dias eu me pergunto a mesma coisa. Aquilo que eu fiz hoje, isso que eu estou fazendo hoje, essa água que eu estou bebendo, essa live que eu estou fazendo, o que eu comi, o beijo que eu dei na minha esposa ou o que eu deixei de dar, de repente, pode acontecer. Cada comportamento que eu faço, eu me pergunto sempre: o que eu estou fazendo me aproxima ou me afasta daquilo que eu quero? Isso tem me trazido muito resultado, tem me trazido muita coisa É positiva. legal. É Porque bacana. enquanto você ficar vivendo aleatório, é o fim. Maico, deixa aí, daqui a 4 minutos vai acabar a live. Quais são os seus canais de contato aí para as pessoas poderem te encontrar? Legal, Fala para aí pra saber gente. mais aí sobre o meu trabalho, saber mais sobre a minha pessoa, é só me seguir aqui no Instagram, no @MikeOeda, né? Não sei se consigo digitar aqui, mas enfim, @MikeOeda. Mas onde você procurar, @MaiChelOeda, eu tô no LinkedIn, eu tô no Instagram, eu tô no YouTube, tem bastante vídeo lá, tem um canal meu que chama MVK, então tem bastante conteúdo aí que a gente falou aqui, tem muita coisa lá. Enfim, é isso, e fico à disposição se alguém quiser tirar uma dúvida, quiser saber mais, até deixar um convite aí. Eu vou estar fazendo uma semana de webinários a partir do dia 20 de fevereiro, que é a Semana Cosmopolita. É lógico que é direcionado totalmente para vendas, mas se você quer aprender a influenciar e persuadir, primeiro você.
Primeiro influencia você, fala assim, pô, não, legal, eu quero fazer isso, e você ir lá e conseguir fazer isso, sabe? Então, vai ter várias técnicas, cara, muita coisa que eu trouxe do Japão, muita coisa que eu aprendi, né? Putz, já fiz curso com Tony Robbins em Singapura, já fiz curso no Japão, fiz curso com Sanjolen, enfim, conheci uma galera, Rafael Baltresca, enfim, Legal. várias outras pessoas aí que eu acabei nessa minha curta jornada de aprendiz, de comportamento pessoal, vamos dizer assim. Eu não quero nem falar de inteligência emocional, que isso está muito batido, ou então de desenvolvimento pessoal, porque as pessoas às vezes não gostam, mas de atitude comportamental nessa minha curta aí, porque eu tenho um pouco mais de 4 anos que eu venho estudando sobre isso, né, mais profundamente. Eu venho empreendendo sobre isso desde 2012, mas que eu venho validando algumas coisas tem pouco mais de 4 anos. Então, se você quiser saber mais aí, é só procurar por Michael Ueda aí, japonês baiano. Vocês vão me encontrar facilmente. Japonês baiano é ótimo. Tem algum telefone para as pessoas entrarem em contato? Você tá com o Tem? telefone do Japão ainda ou o Japão Não, mudado? não. Não, já. Aqui já estou há um ano aqui, então. É 91788. Aí, vou Coloca deixar aí. meu. Vou Já deixar meu. fala o número do telefone, porque o pessoal, eu vou colocar esse vídeo no YouTube, aí o pessoal que estiver vendo você consegue Legal. anotar lá. DDD 11 99178 8108. Maravilha. 99178 8108. Cara, muito obrigado aí. Eu que agradeço aí pela sua Eu presença. Você agradeço deu aí pelo uma aula convite. pra gente aí de superação, de força de vontade. Você é uma pessoa que também faz parte aí de ser o herói da vida real. Por isso que eu convidei você, que eu sabia da sua história, né? A gente quase não se conheceu presencialmente, né? A gente trabalhou em algumas coisas junto, mas Sim, sim, acabamos não sim, verdade. conseguindo. Inclusive, você é de São Bernardo, do bairro Assunção, e eu moro no São Bernardo, do bairro Assunção, na É verdade. legal. A minha mãe tá É, por aí, né? E aí é isso, Michael. Eu agradeço aí a sua presença, agradeço a presença de todo mundo que participou aqui. E sexta-feira vai ter Clube do Herói de novo, com uma convidada que mexe com marketing digital. Então, se vocês que estiverem assistindo aqui quiserem acompanhar, sexta-feira, 7 horas da noite, tem Clube do Herói de novo. Michael, obrigado legal. pela tua presença e a gente mantém contato aí. Obrigado a todo Show. mundo, gente. Eu que agradeço. Obrigado aí o pessoal que assistiu. Obrigado o pessoal que compartilhou também. Tamo junto. Valeu. Um abraço, até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.